Recording in progress. Bom, Fala, pessoal, Evandro. vamos lá então. Estão vendo minha tela aí, né? Sim, Ah. Estamos. Então vamos nessa então. Bom, hoje assim, eu gostaria que fosse um bate-papo, não um monólogo. Embora exista uma linha aqui principal, eu queria dividir o que é. Primeiro, o que é o que a gente tem visto no dia a dia, né? Na experiência, na quantidade de projetos que exige uma complexidade muito grande da parte do time, e outra é a experiência também de montar times para lidar com esse tipo de coisa, né? Então, quando você fala em montar time, você está falando em lideranças, né? E aí você está falando em selecionar pessoas, enfim, todos os desafios que quem passa pelo I2A2 já está se acostumando já com uma filosofia, e grande parte do time que a gente tem vem do I2A2, que isso é uma filosofia de empresa, né? Então, grande parte das pessoas que fazem parte da DataG, elas foram I2A2 em algum momento. Então, essa experiência de você ir para o mundo prático é algo que é fundamental quando a gente lida não com inteligência artificial só, mas enfim, é o que eu vou falar aqui, que é uma questão de modelo mental. Quando a gente trabalha com dados, a gente está trabalhando principalmente com modelo mental. E aí eu gostaria de começar com essa frase do William Blake: se as portas da percepção fossem limpas, tudo apareceria ao homem como realmente é, infinito. E a hora que você lida com dado, o mais difícil é você transcender o dado que você olha. É você buscar nas entrelinhas e achar as correlações que você precisa para fazer as construções que você precisa conectar. E isso é um lado muito humano. Às vezes eu faço umas postagens no LinkedIn, etc., sobre essa questão da AI versus humanidade. Algumas pessoas confundem isso como ser contra inteligência artificial, sendo que eu tenho uma empresa de inteligência artificial, que não faz mínimo sentido. Algumas pessoas confundem a conversa em que você precisa entender primeiro o que é extremamente humano para entender o que é máquina. Se você pular a fase de entender o ser humano, você não vai entender o que a máquina faz. E aí, a ignorância do que é humano e do que é máquina vai fazer uma grande confusão entre o que as pessoas percebem da tecnologia. E esse é o grave problema e o grave risco que a gente tem hoje em dia. Se existe um risco da inteligência artificial, é o risco da má interpretação. Então, quando você faz quando você tem essa clareza das coisas, você começa então a tratar o dado como ele é, e o dado ele vem de um modelo mental. Então, o nosso cérebro, ele passou por milhões de anos de evolução, sendo especialista em uma única coisa e que nos trouxe grande parte das habilidades que temos hoje, que foram agregadas ao nosso comportamento e sociedade. E essa habilidade ela vem principalmente da grande capacidade de encontrar correlações entre as coisas. Essa capacidade de encontrar correlação entre as coisas é tão forte no ser humano que algumas coisas são quase que impossíveis de serem encontradas. Veja que o grande problema de você achar correlação é a quantidade de possibilidades existentes no universo. Então, para vocês terem a noção de que tipo de máquina a gente está falando. A gente está falando que uma criança de 4 anos consegue achar padrões e correlações a uma velocidade tão grande que hoje não há computador quântico capaz de fazer o mesmo serviço. E olha que a gente tem lutado com os computadores quânticos para chegarem lá. E aí a gente consegue fazer isso numa habilidade tão grande de achar conexões entre as coisas, que isso é a nossa força e ao mesmo tempo a nossa fraqueza. E aí eu vou colocar as duas partes da moeda aqui.
a nossa força à medida em que a gente consegue olhar uma imagem, olhar um texto, olhar qualquer coisa, qualquer nível de informação, e extrair daquilo uma certa sutileza, um certo padrão, isso nós somos excelentes como seres humanos, e uma capacidade absurda de abstração em cima do que a gente vê. O que é a abstração em cima do conhecimento humano? É a capacidade de transferir o mesmo conhecimento do ponto A para o ponto B, sem que esses dois pontos tenham correlação. Isso é abstração. E aí há uma grande discussão, às vezes você vê na internet, onde as pessoas não entenderam de fato o que é abstrair. Abstrair é eu colocar um conhecimento que não faz parte daquele ambiente e transferir ele para um outro ambiente onde eu consigo usar o mesmo conhecimento. Isso é algo que praticamente hoje é matematicamente impossível dentro das técnicas que a gente tem. Matematicamente impossível. Então, como é que eu transfiro? Vou pegar um exemplo. Se você faz um desenho de gato e você olha uma nuvem e fala assim, olha, parece um gato. A nuvem e a imagem real de um gato não tem a mínima relação. Então, você poderia falar assim, mas eu conseguiria, por exemplo, treinar uma rede para identificar formas de nuvem e ela identificaria os gatos nas nuvens. Acontece que você nunca precisou fazer isso. Esse poder é que é o grande X da questão. É o quanto você consegue, como ser humano, transferir para outro lado uma informação sem que entre um ponto e o outro haja qualquer tipo de treinamento. Então, eu conecto o ponto A com o ponto B, sendo que não existe caminho nenhum entre o A e o B. E eu nunca precisei fazer o caminho entre o A e o B. E por que isso é importante? Porque você começa a entender como funciona a mente humana e você só vai conseguir entender de dado, inteligência artificial e todo o resto se você levar como base o que a gente conhece de melhor ferramenta possível, que é o próprio cérebro humano. Então, atingir o objetivo não significa estar fazendo a mesma coisa. E isso é praticamente o embasamento da inteligência artificial. Quando você tem o primeiro artigo lá do Alan Turing, de 1947, sobre o pensamento das máquinas, onde ele até propõe a questão do teste de Turing, o que ele escreve no artigo, 1947, a capacidade do... Pensa que em 1947, gente, tinha nada. A gente acabou de sair de uma guerra, o mundo era na tecnologia zero, né? Assim, em termos de computação, em termos do que a gente usa hoje, digital, não existia nem esse termo. Ele discutia simplesmente o seguinte: é possível imitar, atingir o resultado, ainda que usando processos diferentes, através de simbologias? Essa é a grande pergunta do artigo. Então, quando o Alan Turing escreve esse artigo, ele fala assim: se esquecermos o caminho de como o ser humano executa, porque o grande lance não é o que, é o como. E porque há uma grande diferença entre o que e o como, né? O como é extremamente eficiente. Então, o que, o resultado final é outra coisa. Então, é possível, a pergunta que ele faz no artigo, é possível que eu possa imitar o resultado final, inclusive ele fala isso, não é fazer o processo humano, porque se desconhece qual é o processo humano, então não adianta imitar um negócio que você não sabe nem o que é. Eu posso imitar isso através do resultado final? Eu posso chegar ao mesmo resultado final através de uma sequência de simbologias, onde uma estrutura matemática pode imitar o resultado final, mas não ser a mesma coisa.
e eu poderia chamar isso, dizer que a máquina está pensando. Por isso que o nome do filme que foi inspirado nesse artigo chama-se O Jogo da Imitação. O nome do filme, The Imitation Game, vem do fato de que o artigo fala sobre imitar um comportamento, não executar a mesma coisa. Então, por isso se chama Imitation Game, o jogo da imitação. Então, a grande pergunta que depois, durante a década de 40 e 50, ficou na cabeça e aí acabou dos grandes cientistas do mundo e acabou cunhando o termo inteligência artificial, até porque não tem outro termo melhor também, já vi umas discussões bestas sobre, inteligente, não é inteligente, é o que tem de melhor para definir. Para com essa besteira que é o que tem, então o termo é esse, inteligência artificial. A questão é o caminho é que é bem diferente. O modo que a gente processa e o modo que a máquina processa e aprende é completamente diferente. E o cérebro humano é extremamente econômico. A gente está falando de uma lâmpada de 2 watts. Como é que uma lâmpada de 2 watts consegue dar conta se para manter o chat GPT no ar você tem que gastar milhões por dia? Né? Então, aí você já tem uma coisa fascinante para se estudar. E aí o que acontece? A hora que você se afasta do lado humano da tecnologia, você começa a perder a tecnologia em si, que é um paradoxo, né? A hora que você acha que a máquina vai lhe trazer soluções, você deixa de ser a pessoa que procura soluções. E aí, o que eu vejo muito em times técnicos, e a gente lida com times técnicos e engenheiros o tempo todo, nada vai substituir a sua capacidade de análise. E a hora que você acha que tecnicamente você vai conseguir isso, fica pior ainda. Eu faço sempre comparação com música, porque eu vim da música também. É como o músico que acha que treinar música e estudar música absurdamente vai fazer com que ele se torne um Beatle. É a mesma coisa. Não vai. Porque a técnica em si, ela não pode te dar todos os elementos necessários para resolver um problema. Em alguns momentos há um quê quase que de arte, um quê quase que de técnica, e esses insights, essa experiência é que vai dar o resultado final. Se você apoia 100% em processos extremamente técnicos, você vai perder o fio da meada. Então, o ser humano, a mente humana, o cérebro humano, ele é especialista em achar conexões, ele é especialista em achar padrões, ele é especialista em achar sequências, e por isso ele é extremamente cansativo. Isso faz com que o cérebro humano seja extremamente insatisfeito durante a vida. Entendeu a correlação? O fato de você achar padrão em tudo faz com que, com o tempo, você se torne cansado. Porque você entende como é aquela sequência. E é por isso que criança é muito mais animada que uma pessoa depois de uma certa idade. Chega um ponto que você vê que é tudo a mesma coisa no teu cérebro, né? No teu cérebro as coisas parecem fazer sempre o mesmo sentido e, portanto, deixam de ser elas passam a ser muito menos interessantes. À medida que eu entendo esses padrões em todas as outras coisas, e essa é a qualidade do nosso cérebro, eu começo a entender os padrões em tudo e qualquer coisa, e eu começo, então, a tentar manipular e lidar com esses padrões para que a gente possa fazer um produto, para que a gente possa construir uma casa, para que a gente possa escrever um texto, para que a gente possa fazer um desenho. E aí, essa sua habilidade de entender padrões faz com que você consiga sutilmente a saber coisas que você não consegue explicar. Então, é o limite entre o conhecimento e a intuição. A intuição é algo que você sabe o que e não tem explicação. O conhecimento é aquilo que você sabe o porquê e, portanto, sabe explicar. Então, isso se chama conhecimento. A intuição é algo que você
por uma consequência de N motivos que você também não sabe explicação nenhuma, você entende que aquilo não vai dar certo ou que vai dar certo. É aquela sutileza do pensamento humano que você consegue, através da detecção de padrões, entender, prever ou intuir, que é nem uma coisa nem outra, o que pode acontecer naquela situação. É como cozinhar. Você começa cozinhando e olha e fala, não sei não esse molho aqui. Existe uma explicação. Você não sabe o que é, a outra pessoa que olha também não sabe o que é, ninguém sabe o que é, mas todo mundo sente que é. Então, porque a habilidade do teu cérebro de identificar padrões às vezes é muito difícil de explicar. Então, o problema disso tudo e aí vem as habilidades que a gente tem, né? Você está vendo o texto aqui. Comum, né? Você já deve ter visto várias vezes essa brincadeira onde você escreve o texto e as letras estão totalmente trocadas e você mesmo assim tem a capacidade de ler e de entender o texto, né? Como isso é possível? Primeiro, o modo que você aprende não é o modo que a gente ensina máquinas a aprender, a gente aprende de uma maneira completamente diferente. Então, o que eu digo a gente consegue resultados, mas o modo é completamente diferente. E é muito importante para quem lida com tecnologia, para quem quer lidar com dados, para quem quer trabalhar na área, saber aonde começa uma coisa e aonde termina a outra, e saber que uma coisa é diferente de outra. Saber que a estrutura mental humana do cérebro é muito diferente da estrutura que a gente pode conseguir com máquinas, ainda que a saída final sejam idênticas. O processo de construção entre elas é que é muito diferente. Então, a hora que a gente começa e aí vem um perigo. Quando a gente não entende nada novo, quando a gente está pegando algo novo, a gente tende, então, a gostar muito mais do que quando a gente entende os padrões por trás. Aí, a hora que a gente começa a entender os padrões, aquilo já não fica tão interessante e, às vezes, aquilo fica até enfadonho e você procura, então, por uma nova novidade. Esse é o lado, a contraindicação do cérebro humano. A nossa estrutura mental faz com que o fato de entender rapidamente qualquer estrutura nos leve, então, à fadiga da compreensão. Então, depois de um tempo tocando como músico, eu lembro que eu, por exemplo, evitava músicas com certos acordes, com certas notas. Por quê? Porque me enchia o saco ouvir uma nota de novo com dó, com ré, com não sei o quê, etc e tal. E aí o que acontece? É o fato de você começa a estudar, você começa o teu cérebro a desenvolver certas habilidades, o teu ouvido começa a ouvir coisas que você não ouvia, você capta padrões, a hora que você capta padrão, você começa a enjoar de tudo aquilo que acontece. Assim é com comida, assim é com qualquer outra coisa. Por isso que os cães são mais felizes que os seres humanos. Porque a gente tem essa capacidade de, a hora que compreende, o nosso cérebro, então, coloca isso numa subclasse e passa para a próxima coisa. E aí acontece que todas as coisas são assim. E quanto mais você entende da mente humana, menos menos fascínio, eu diria, ficam algumas coisas. Aqui você tem imagens feito pela Midjourney, né? Pegando o gancho aí, muito se fala de redes generativas, etc e tal. O problema das redes generativas é que, com o tempo, elas ficam muito fáceis do cérebro humano entender a origem, a fonte daquela imagem. Isso é natural para todas as coisas. Isso é um caminho que a tecnologia vai ter que resolver com o tempo. Tudo que a gente cria de forma artificial precisa ter uma aleatoriedade gigantesca para que o ser humano não consiga, dentro daquela arquitetura, entender que a fonte é a mesma. E aí que vem um grande ponto. Ninguém sabe explicar aonde que a gente entende. Então, com o tempo, você começa
a notar que existe algumas estruturas com um certo grau de semelhança. Para quem já usou bastante o ChatGPT, eu não sei se vocês já notaram, mas eu, por exemplo, vira e mexe, capto um texto e olho e falo assim, esse texto vem do ChatGPT. Entendeu? Que é natural. O ser humano vai chegar a um ponto, ainda que você produza o material, você vai chegar a um ponto onde você vai captar que a origem daquele texto é aquela ferramenta. Aí a explicação é, como você vai captar isso? Não sabe. Mas você vai acabar entendendo. E aquilo vai acabar sendo enfadonho para você, ou você vai acabar rejeitando ou aceitando mais aquela fonte, aquela origem de dado. Acontece que isso é um problema, mas isso é o outro lado da moeda, ou seja, quanto mais eu tiver algoritmos com essa capacidade do novo, ou quanto mais eu driblo o pensamento humano, mais aceitação eu consigo. Entendeu? Então, o problema quando a gente tem a novidade, a gente tem uma aceitação maior porque a gente não assimilou. A partir do momento que a gente começa a simular, ninguém tem a explicação, mas com o tempo você consegue absorver aquilo e entender que a origem é a mesma, o teu cérebro começa a captar padrões que ninguém explica, começa a entender o texto, padrões que também ninguém explica, mas ele sabe que existe um padrão ali dentro. Você não sabe explicar, mas você entende que é. E isso é o grande problema para tudo, para a rede social. Por que as redes sociais nascem e morrem? Mesmo processo. A hora que você começa a entender todo o padrão que existe por trás, aquele tipo de interesse vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, e aí você precisa mudar de tecnologia. Então você começa com o Orkut, vai para o Facebook, mata o Facebook também, vai para a próxima e vai para outra e vai matando, porque aquilo é uma geração eterna de padrões que você acaba identificando e logo você acaba ficando cansado de toda aquela produção, daquela enxurrada de informação que você passa a ter. Isso isso é ao mesmo tempo fascinante, porque em que ponto nós vamos ter essa singularidade que o pessoal fala muito, mas que é muito mais uma palavra do que uma realidade, em que ponto e qual é a estrutura matemática e técnica para se chegar a esse tipo de tecnologia. Uma vez, uma das oportunidades que a gente teve de estar com o Yoshua Bengio, que foi um treinamento que ele deu para NoLeak. Para quem não sabe, o Yoshua Bengio é o prêmio Nobel da IA. E aí o Yoshua Bengio ele falou assim na reunião que talvez não tenhamos matemática o suficiente para imitar o cérebro humano. Talvez o que a gente tem é para imitar alguns resultados. Mas ele, consciente da estrutura, né, do que é a mente humana versus máquina, ele falava um pouco disso. Ele falou, eu não sei se a gente tem a matemática suficiente para isso, porque tudo a gente tem feito com a matemática que foi criada há pouco tempo atrás. Lembrando que a gente só tem cálculo por causa do Newton. E o Newton estruturou o cálculo para fazer sentido a própria teoria dele. Então, ele praticamente criou a matemática mega blaster gênio, né? Ele praticamente criou a matemática para resolver aquela matemática para resolver aquele problema. E grande parte do que a gente usa hoje vem justamente do que veio do cálculo diferencial, enfim, as derivadas, tudo mais, para produzir o que a gente está vendo aqui hoje. A pergunta é: isso é o suficiente ou outra matemática vai ter que vir? Porque a gente vai chegar a um ponto de limite dessa evolução, e aí a gente não sabe se o que a gente tem é o suficiente para ir ou não. Quando a gente fala de dados, é interessante esse elefante aqui tem 5 patas, velho.
Não sei se vocês notaram, né? Pato é um problema para redes generativas, porque elas vêm como extensão e aí elas geram mais uma. E às vezes mais e mais e mais e mais. Quando a gente trabalha com dado, o importante do dado é o insight, não é o dado em si. Então, não adianta você fazer um trabalho com dado, e aí falando de data-driven é uma mentalidade. Data-driven não é uma técnica. Eu não diria que é uma técnica, eu diria que é uma mentalidade. A hora que você tem uma mentalidade de achar, usando tudo isso que eu falei, que é característico do cérebro humano, a hora que você tem a capacidade de achar insights dentro do dado, você passa então a produzir resultado. Data-driven sem resultado serve para nada. Data-driven tem que ser igual a resultado. Então, a hora que eu faço análise de um dado, aquela análise tem que surtir insights, ela tem que resultar em insights, insights tem que resultar em dado. Então, quando a gente está falando só de dashboard, quando a gente está falando só de números, isso é o que a gente teve até hoje. Tem um monte de empresa que tem BI, tem um monte de empresa que tem gráfico, tem um monte de empresa que tem Excel. Aí o cara olha o gráfico, ele olha a curvinha, ele olha o BI, ele troca de gráfico, ele muda a cor do gráfico e a empresa não muda para nada. Serve para nada. É só um passatempo para falar. Eu já fui em reunião que o pessoal estava lidando com BI, aí o gerente falava assim: muda o gráfico aí agora para não sei quem. Agora muda não sei o quê. Agora clica em vendas. Agora clica na. Agora clica não sei na onde. Aí terminava e falava assim: nossa, legal, hein? Não tinha o mínimo insight. Aquele monte de gráfico, aquele monte de coisa não servia para nada. Ninguém melhorou nada. Ninguém fez nada melhor por causa daquele dado. Então, não adianta. Quando a gente fala de data-driven, tudo serve. E aí eu vou voltar lá na frase primeira. É infinito quanto servem as coisas. Só que isso tem que estar na mente. Isso é uma questão de percepção de realidade. A hora que você começa a perceber a realidade, que o dado pode ser extraído de tudo e qualquer coisa, a hora que você pode pegar uma publicação do LinkedIn e aumentar o teu engajamento porque você lidou com dados e não com a publicação, você vai ver que as coisas transformam porque você está transformando números em insights, insights em resultado. Então, se vocês querem lidar muito bem com a questão de data driven, pega um exercício muito simples, pega algo que você faz todo dia, que gere o mínimo de dados para você e tenta melhorar o resultado daquilo baseado na leitura dos dados. Então, é o meu processo que eu falo de rede social. Se quer aumentar a rede social, mesma coisa. Analisa o dado, analisa o texto, analisa o número, analisa o resultado, tenta entender qual é o insight que o dado traz para que você inicie o processo de novo. É o CRISP no dia a dia. Então, você passa a fazer a mesma sequência da CRISP, só que em algo que você consegue ver a melhoria de resultado. Então, a hora que você começa a fazer isso consequentemente e de forma repetitiva, você acaba criando uma mentalidade de dado que vai, de fato, criar insight para a tua empresa. Então, muita gente, por exemplo, não coleta dado de reunião. Você faz uma reunião, você coletou dados da sua reunião? Poxa, como é que coleta dados da reunião? Como é que você transforma a tua reunião em dados? Se você não transforma a tua reunião em dados, como é que você sabe que a tua reunião vai dar resultado? Como é que você sabe que a tua reunião vai ter segundo passo? Qual o método que você usou? Qual é a estrutura que você usou? O que o outro usou? E o que o outro disse? Tudo isso é dado. Tempo de follow-up. Qual o intervalo que a pessoa te respondeu? Imediatamente, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias. Esse dado, somado ao tua dado da reunião, o que ele diz para você? Então, tudo pode ser transformado em dado.
Tudo pode ser transformado em dado. E todo dado que envolve ser humano tem padrão. Não existe ser humano 100% aleatório. Tem uns que parece que é, mas não é. Então, assim, tudo que envolve o ser humano ele não consegue se esconder de si mesmo. E eu gosto muito de uma frase que diz, na verdade não diz, eu acho que, sei lá, acabei inventando isso. O caos, ele é divino, porque a ordem é humana. Então, para você conseguir fazer algo que é extremamente caótico, caótico a ponto de não produzir nenhum tipo de padrão, só uma divindade conseguiria fazer isso. Porque é quase impossível fazer algo que não tenha padrão, ainda que o padrão seja aleatório e sem querer vai criar um padrão. Então, você fazer algo que é extremamente caótico, ele é praticamente divino. A ordem, ela é 100% humana. Então, o ser humano acha ordem e sequência em tudo e qualquer coisa, né? E graças a Deus, porque foi isso que nos trouxe até aqui. Então, a hora que você faz isso com os dados, para qualquer coisa, reunião, como é que eu faço postagem da empresa? É assim, como é que fez para, sei lá, qualquer coisa que você busca um resultado, o dado, ele está lá. Você precisa mecanizar isso, você precisa automatizar isso, você precisa criar uma esteira de análise e você precisa rodar uma CRISP nisso. Ou seja, como é que eu peguei o dado? Como é que eu trouxe o dado para dentro? Como é que eu processei isso? Quais os insights eu tive? Vamos fazer de novo? Começa de novo. Como é que eu fiz isso? Como é que eu mapeei? Como é que eu coloquei? E aí você transforma a tua mente numa mente voltada para dado. Não adianta usar a ferramenta, o Python não vai te salvar, ferramenta nenhuma automática também vai, porque isso é uma questão mental. É uma mentalidade que você tem de transformar toda ação que você faz em dado. E a hora que você faz isso, as coisas se transformam absurdamente. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje é principalmente que o mais importante é treinar sua mente para transformar coisas teoricamente que não possuem dados em coisas que são capazes de serem transformadas em números. E qualquer ferramenta serve. Você pode usar um Excel para fazer isso. Pode fazer qualquer coisa, porque o importante é o insight. O importante é o resultado final, não é a técnica que você usou. Se você não conseguiu extrair insight do dado, não serve para nada. Não adianta ler 10 livros sobre data science, porque nenhum vai te salvar. O que vai te salvar é você ter uma mentalidade voltada para dado. Ou seja, como é que eu transformo aquele número em resultado final? E, de novo, dado é resultado. Ou aquilo está linkado com resultado, ou aquilo simplesmente não serve para nada. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, debruçadas em entender coisas que não tem aplicação nenhuma, na verdade. Então, volte-se a isso, volte-se a como é que eu pego aquilo e transformo em dado e vejo melhoria. Dado, análise, melhoria. Dado, análise, melhoria. E aí você vai ter realmente um KPI. Pô, sair de 10% para 35% de resultado. Saí de 35, melhorei para 45. Graças a uma análise feita com dados que foi assim, 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 assim. Entendeu? Isso é muito mais uma mentalidade voltada para dado do que exatamente uma lista gigantesca de técnicas que vão ser usadas com a esperança de que vão te dar tudo isso, o que na verdade não vai dar. A maior ferramenta você já tem, que é a mente voltada para quem quer estudar e aprender, e o cérebro humano já é dotado de muita capacidade de análise, só que se as portas da percepção não forem limpas, você nunca vai perceber que existe dado, que existe informação, que existe o que trabalhar dentro daquele conjunto de coisas que você está analisando ou que você recebeu. Considerações, por favor, fiquem à vontade para conversarmos, para Pô, perguntar. sensacional, cara. Tava escutando você falar aqui,
Deu uma auto-reflexão gigantesca. Caraca, velho. Acho que, né, é que eu acho que, mano, tem muitas poucas pessoas falando disso, sabe? Durante esse tempo no curso aqui, eu cheguei a fazer uma entrevista numa empresa que tem uma mentalidade orientada a dados, só que durante a entrevista me foi perguntado, assim, num tom não tão legal, se eu o que que eu sou ali? Se eu sou um empreendedor ou se eu sou um cientista de dados, né? Que ali no contexto, o cientista de dados se referia só a criar os modelos, só jogar no Python ali. Aí eu pensei aqui diretamente no curso, né? Cara, faz sentido não mexer, trabalhar com dados, não ser empreendedor, não ver padrão, não tentar entender mais sobre aquilo, onde impacta em outro setor da empresa. E só jogando isso aqui na roda, porque realmente eu acho que até empresa grande hoje, que já tem uma mentalidade orientada a dados, não estão falando disso, né? De dar esse passo para trás e entender a visão holística da mente humana. Isso, assim, a tecnologia, o mundo da tecnologia, ele é um mundo muito de Aue. E o que acontece? A gente precisa voltar a gente vai ter sérios problemas nos próximos anos, que é essa... A gente precisa de senso crítico, entendeu? Para as coisas. E aí, muitas vezes, você vai em empresas, e até quando a gente começa em alguns clientes, às vezes a empresa ainda ela não tem maturidade ou senso crítico para ter essas coisas muito definidas. Elas embalam muito em algumas ondas e elas não param para pensar de fato o que interessa. Se você tem um cientista de dados que não traz insight para a empresa tá fingindo que está fazendo alguma coisa. Essa que é a verdade. Porque, no fim, o que precisa é resultado. Então, se ela não está focada em transformar dado a ter insight e aquilo gerar resultado, não adianta. Acontece que quem lidera esse grupo está alinhado com isso? Às vezes não, entendeu? Então aí fica muito mais complicado você conseguir resultado na empresa baseado em dados. E é por isso que algumas empresas investem horrores e até agora você não vê da onde que aquele horror de grana investida está dando resultado, entendeu? Mas todo mundo vai bater no preço e falar, nossa, ali eu tenho 200 cientistas de dados. Mano do céu, 200 cientistas de dados. O que você faz com tudo isso? Deve estar salvando o planeta, né? 200 Uhum. insights por dia. 200 insights por dia. Se não Deve ser tiver tendo 200 insights por dia. Não, é assim, ó, e tem que tomar cuidado, porque você falando desse jeito, amanhã os caras já estão colocando nos OKRs o seguinte: olha, ciência de dados é um insight por dia. Coloca a task aí, site 1, site 2, tal, aqui. Ou seja, aí vai ficar uma produção de insights, entendeu? Tipo, pô, mas espera aí, tem que ter finalidade, tem que ter sentido isso, tem que ter sentido, foi o que ele falou primeiro, antes do insight, entendeu? Tem que fazer sentido, tem que ter senso crítico. Então, assim, é difícil porque hoje qualquer fórmula que você traga, né, não importa qual seja, a gente estava, eu e a Gi, que está aqui no meu time aqui, a gente estava agora mesmo lá assistindo o curso de low code lá do I2AI, e aí chega lá, a gente está trazendo a solução pronta, as caixinhas para arrastar, para poder fazer IA, para poder fazer RPA, etc. Ou seja, é o produto final ali que o Evandro estava dizendo, né? Sobre as tecnologias, né? Para fazer isso. E aí a gente vai no antes, né? Que é a parte mais difícil de justamente a gente conseguir ter esse senso crítico. E aí, por mais, Evandro, que você traga essa visão aí do, né, o que é tangível no primeiro instante, né? Antes de eu abarcar uma tecnologia que possa acelerar a implementação desses insights, né? Ou seja, porque a ideia é justamente essa, né? Então eu tenho os insights, ou seja, eu tenho a necessidade, ou seja, os insights, que você falou, a parte da geração de dados, né? Ou não dado ali.
E aí você fala, bom, agora eu preciso de tecnologias que organizem esses dados para mim de forma que eu consiga tornar esses insights algo tangível e resultado para minha empresa. Exatamente. Então, é justamente esse ponto que hoje eu vejo que é o grande gargalo. Mas aí, também trazendo uma provocação para você aqui, Evandro, porque eu li essa semana sobre e acho que isso hoje também faz parte disso, que é o quê? A inteligência artificial hoje, naturalmente, ela está dentro de uma pauta das empresas, não de TI, e sim de transformação digital. E eu estou falando isso porque são duas áreas que não conversam a mesma coisa. TI está preocupada em dar sustentação e suporte para os sistemas legados, fazer a máquina continuar funcionando e operando, perfeito? E aí, e a TI, naturalmente, porque hoje já está um desafio gigantesco para as empresas armazenar em segurança tamanha quantidade de dados. Está difícil da TI hoje entender por que eu estou guardando tanto dado, sendo que eu não tenho certeza que tudo isso é útil para alguma coisa, mas eu estou guardando, né? Então, eles têm essa dificuldade de entender essa desinteligência já no processo, e é por isso que eles já criam uma resistência à transformação digital gigantesca. E a TI, ela hoje acaba sendo uma área que barra muito fortemente, cria obstáculos fortes para a transformação digital. Muito. Né? Então, mas porque efetivamente é aquela história que a gente fala, né? Depende muito. Eu posso chegar no portão da sua casa e pedir uma xícara de açúcar de várias formas diferentes. Depende muito como eu vou chegar lá, eu vou sair de lá com açúcar. Em algumas outras formas, eu não vou sair nada além de sal ou até mesmo coisa pior. Então, ou seja, eu não acho que os negócios e a área de transformação digital também está conversando com TI como deveria. E aí, por quê? Porque TI, cara, tem uma capacidade muito grande de perceber inteligência, perceber lógica nas coisas que estão sendo trazidas, tem essa percepção de sentido. Por mais que seja ali aquele sentido quadrado, reto, ali lógico, 0 e 1, etc., ali do dia a dia deles. Mas eles conseguem perceber sentido. Quando eu converso com alguém de infraestrutura, a pessoa ela tem senso crítico de dizer o seguinte, cara, vocês sabem por que vocês estão me pedindo para guardar tudo isso aqui? E por que eu tenho que guardar com essa velocidade? Por que eu tenho que disponibilizar isso tudo para você hot, esses dados, nessa intermitência, nessa latência, nessa velocidade? Vocês sabem por que isso aqui? Porque consumir eu consumo, legal, eu vou me virar para poder guardar isso aqui e distribuir depois para vocês. Então, a TI já percebeu também que o hype chegou e o cara sai pedindo como se fosse, tipo, vê o número 1 para mim, número 2 para mim. E o problema vai antes em TI, né? Como ele está falando. A gente hoje tem um problema gravíssimo nas empresas de armazenamento de dados. Né? É difícil. É uma coisa você armazenar em cloud, mas não é todo mundo que pode usar cloud. Porto aqui, por exemplo, não pode usar cloud. Tudo área alfandegada, tem que usar cloud privada. Então é difícil. São segmentos muito duros. Então, Evandro, eu estou trazendo a provocação seguinte. O quanto hoje as empresas elas estão apoiando esses profissionais que possíveis geradores de cientistas de dados, eles estão dentro das estruturas de TI, quando na verdade eles deveriam estar centrados em outro tipo de estrutura. Porque se eu consumir o cientista de dados como eu consumo hoje, como eu consumo lá, eu estou alocando um recurso que vai ser doutrinado e trabalhado para pensar como se fosse só um parametrizador de plataforma ali, ou um gerador de cálculo atrás de um BI, um estatístico, etc., ao invés de trazer esses caras para dentro do business e fazer essa ponte, né? Porque eu entendo que o cientista de dados ele é essa ponte, né? Entre o business e o tech ali, né? Como é que ele vai fazer isso aqui, um cara de produto, enfim. Desculpa se eu me alonguei demais aí na. Não, tranquilo. O que acontece, cara, é que assim, a gente está numa fase onde não se conhece muito ainda. Ainda é muita ignorância no mercado em relação a todas as coisas. Não é nem só questão de ignorância, porque passando assim parece até que as pessoas não sabem. Parece até negativo, assim, mas é que a gente não tem uma outra palavra melhor. Mas acontece que você ainda não tem estruturas ou técnicas ou gente que conhece
a ponto de dar uma orientação ideal a quem quer fazer as coisas da forma que elas devem ser feitas. Então, hoje, se você for uma grande empresa, por exemplo, e você falar todos esses pontos que você falou e das pessoas que precisam, uma empresa, o quanto uma empresa de RH estaria preparada para encontrar uma pessoa com esse perfil? Não existe nem na planilha dela como achar pessoas nessa para se encaixar com esse tipo de situação. E aí, ainda que ache, a empresa não está preparada nem para absorver esse profissional, porque ela não tem onde pôr. Se ela joga na TI, o cara está com uma função. Se ela tira da TI e vai para inovação, às vezes o cara está inovação isolado da empresa e o cara não conecta. Enfim, tem muita coisa em aberto ainda, né? Então, a gente ainda vai ter que resolver muita coisa. Eu costumo falar que, se vocês notarem, as últimas evoluções, ou as últimas coisas que mais impactaram em inteligência artificial, são ferramentas de processo criativo. Todas as ferramentas de processo criativo. Hoje se fala muito de low code, processo criativo. Porque o low code que você está fazendo, você está dando ferramenta para quem não codifica, portanto, para aquele cara, o que pesa é a criatividade dele e não o conhecimento de código. Então, processo criativo. Você tem o chat GPT, que além de poder escrever código, pode te ajudar a formatar N outras coisas. Porém, quem que tem que ser criativo? O ser humano. Aí você tem DALL-E, que pode montar as imagens para quem é criativo. Aí você tem Midjourney para quem é criativo. A pergunta é, desde quando você está contratando criativo na tua empresa? Entendeu? Então vai chegar um ponto que a gente vai ter uma ruptura entre o tipo de gente que a gente procura e o tipo de tecnologia que a gente fornece. Vai acontecer um trade-off aí, um problema no mercado. Porque, peraí, então eu tenho N ferramentas que fazem isso, aquilo, outro, mas são para quem tem times de criação. Mas eu não montei times de criação. Contratei o pessoal ali na engenharia e tal. Ah, mas eu tenho que transformar meu engenheiro em processo criativo agora, minha engenharia? Enfim, esse tipo de coisa a gente vai ver daqui a alguns anos que as empresas vão estar mais perdidas do que agora, porque a gente vai ter N ferramentas para N posições que ninguém contratou. Aliás, não só não contratou, como não tem informação. Então, a gente já está vendo isso, né? A gente está vendo isso acontecer já. Entendeu? Então, a gente vai ter muito disso nos próximos. É um momento interessantíssimo da história que a gente está vivendo. E, portanto, com N coisas abertas, né? Muitas possibilidades, muitas incertezas, mas quem souber aproveitar as possibilidades, com certeza vai pegar uma baita janela, porque isso é uma conjuntura histórica. E durante toda a história da humanidade, quem aproveitou conjunturas fez grandes fortunas. Oi, Evandro, sobre isso, eu vou falar outra coisa, mas aproveitando sobre isso, não sei se você sente, depois você pode até responder, se você sente que tem uma diferença de avanço de cultura, né? Dessa cultura que você está falando, que o Marcos falou, ah, do Brasil e para outros mercados, né? Mais avançados, como Estados Unidos e Canadá, já que você está no Canadá, até para quando você vê a quantidade de cientistas de dados que tem lá, os caras estão doidos, buscando centenas de cientistas de dados, né? Quantidade proporcional de empresas e vagas de cientistas de dados em Estados Unidos e Canadá é absurdamente maior proporcionalmente ao que a gente tem no Brasil. Ou seja, eu vejo que lá está mais maduro, né? Toda essa conversa está rolando, né? Por lá. Mas aqui no Brasil ainda tem muita confusão. O que que eu vou fazer com os cientistas de dados? Lá eu vejo que tem mais empresas que sabem o que fazer com os cientistas de dados, que é exatamente o que você está falando, que eu achei fantástico, né? Então, a outra coisa era que fantástico que você falou, os insights, que é exatamente o que a gente passou no curso com o Celso. Começamos em agosto, né? Finalizando agora, e eu fiz dois projetinhos, né? Sobre churn e sobre upgrade de usuários numa plataforma SaaS.
E foi fantástico, porque saiu tanto insight, que o objetivo era lá criar um algoritmo que previa o churn, mas tudo bem, mas a quantidade de insights de negócio que saíram quando a gente começou a olhar os dados é muita coisa. Saiu mais de 10 coisas que já começaram a ser aplicadas assim na empresa. Então foi muito legal o processo, bem o que você falou hoje. O mais importante são os insights, que não foi só meus, né, os insights, mas de toda a equipe que nem era cientista de dados, né, mas quando eu comecei a mostrar os dados, a gente começou a conversar muito com stakeholders e tal, e foi fantástico. Foi fantástico. Então, eu queria agradecer você, o Celso, foi muito bom o curso mesmo. Imagina. Eu acho que assim, a diferença daqui, do Canadá e dos Estados Unidos, vou pegando mais daqui do Canadá, que eu conheço mais. Eu acho que existem alguns pontos que diferem do Brasil que ajudam muito no caso deles, né? Primeiro, a educação, o nível de educação. É uma educação desde cedo focada, muito focada, vamos dizer assim, né? Eu não vou nem falar focada em quê. É uma educação muito focada. E aí você tem centros educacionais de nível muito alto, o que ajuda na formação de pessoas que vão liderar os times dentro das empresas. Então, aí a empresa acaba tendo uma consciência maior do que fazer, porque também o nível das pessoas envolvidas acaba sendo maior. Mas não só por isso, isso acontece porque, diferente do Brasil, aqui você tem um plano nacional. Então, você tem uma busca nacional, é uma importância nacional, não é uma importância só das empresas, entendeu? Então, isso faz muita diferença, porque a empresa ela tem as necessidades dela, mas ela está inserida num contexto de estratégia nacional que incentiva. Então, por que que as últimas evoluções de inteligência artificial são canadenses? Desde as redes generativas, Transformers, etc., tudo isso foi desenvolvido no Canadá com apoio de empresas de americanas, enfim, que tem headquarter aqui. Mas por que tudo isso nasceu aqui? Porque o governo investiu muito nisso, em criar esses centros e ser centro de excelência nesse assunto. Então, é uma estratégia nacional. E o fato de você ter estratégias de longo prazo, ou seja, que não duram só um mandato, que você não tem que se preocupar com política, que você não tem que ficar vendo que partido que ganha e que partido que perde, faz com que essas coisas aconteçam, querendo ou não. Então, eu acho que essa é a grande diferença de ecossistema. O Cláudio levantou a mão. Tá multado, eu acho. Na verdade, não, mas não está chegando Não, o som. mas não tá chegando o som. Então, agora sim, né? Aí, Sim! Estou acompanhando aqui quietinho. Evandro tocou um assunto que mexe muito comigo, né? Que é a questão das pessoas criativas, né? As empresas, elas realmente não têm preparo nenhum, né, para lidar com esse tipo de pessoa, né? Porque, assim, puxando a sardinha para o meu lado, que eu não tenho nada a ver com vocês, né? Eu sou da área de música e animação, mas a gente está sempre olhando ferramentas que a gente possa se apropriar delas, né, como ferramenta criativa, que é o caso aí da Midjourney, né, e existem vários softwares também de música que utilizam machine learning, né, e a gente vê que cada vez mais esse gap está aumentando, né, porque as pessoas não têm nenhum senso crítico, né, para utilizar essas ferramentas. E eu vejo, em algum momento, acho que o Evandro falou que isso pode estagnar, e eu vejo isso estagnando justamente no momento onde que as pessoas não têm mais por que inventar novas tecnologias, porque não está se fazendo uso nem das que existem atualmente. Não. uhum. Exato, a gente tem esse problema, porque no fim, tudo é mercado. Então, se você não tem aderência, se você não tem mercado, se você não tem grande público para aquilo,
você tende a cair no esquecimento, como já aconteceu com a IA, né? A inteligência artificial já teve essa fase, esse inverno, né, que aconteceu ali entre a década de 80 de 70 até o até o meio de 90, praticamente. E aí, quando veio o Deep Learning, que a coisa meio que deu aquela acordada. E aí, o que acontece? A hora que você tem muitas ferramentas que privilegiam isso, mas eu não tenho certeza o quanto a gente tem trabalhado tanto em educação, como nas empresas, como na sociedade, etc., pessoas capazes de transformar isso aí em coisas úteis, em fazer utilidades disso. Isso é uma coisa que a gente tem que repensar nos próximos anos, porque senão a gente vai ter ferramenta para fazer e não tem gente que faz. Pô, Né? desculpa perturbar mais um pouco. Essas ferramentas acabam caindo num terreno extremamente minado, que é a parte de direitos autorais, né? Porque toda hora a gente está batendo nesse terreno, né? A gente já até conversou a respeito disso, né, Evandro, sobre a questão de Midjourney, dessas tecnologias, né? Essa mentalidade de Big Tech, né, de se apropriar de determinados mercados que são frágeis, né, que eles não estão estruturados, né, como é o caso, por exemplo, de Spotify, né, o próprio YouTube, são mercados que batem diretamente, né, na área de propriedade imaterial, de propriedade intelectual, né, e o Midjourney, né, até que o Evandro falou, né, você começa a utilizar, você começa a perceber o padrão, né, o padrão está por quê? Porque tem um banco de dados de imagens de artistas, né, que essa inteligência está reproduzindo esses estilos, né, essas referências, né? E aí é justamente aonde a coisa começa a pegar, né? Porque assim, como que uma empresa, ok, eu acho que até o caso do ChatGPT, né? Você tem ali, foi feita uma varredura, né, de conhecimento, né, de dados, de livros e de coisas, né? Mas não foi perguntado a nenhum desses autores, né, se podia usar. Então, o primeiro momento é fair use, né? Então, é para estudo. Mas, num segundo momento, isso já vira exploração comercial, né? Ou está vendendo já uma assinatura mensal. Midjourney é a mesma coisa, né? Você primeiro levanta uma bandeira de fair use, né, que você está usando isso para estudo, para pesquisa, mas aí você começa a fazer a exploração comercial dessa ferramenta que utilizou, né, obras que são protegidas, né? Então, aonde, né? Essa é a grande briga, né? E a gente acho que já comentou a respeito, né? De que a próxima guerra mundial vai ser por causa de IPs, né? Por causa de propriedade imaterial. Que é o grande eu tenho uma visão bem pessimista em relação a esse mercado, inclusive. Não em relação ao mercado em si, né? Porque eu acredito que as pessoas, em geral, elas acham que a tecnologia, e assim, é uma pessoa ligada à área que está falando, então... as pessoas, em geral, acham que a tecnologia ela é democrática e salvadora. Acontece que, de fato, o mercado, o capital, ele é uma garra difícil de escapar. Então, todo mundo que vem com um projeto que aparentemente parece dar uma liberdade enorme, na verdade, acaba caindo na mesma coisa. Então, o direito, eu acho que a propriedade intelectual, essas tecnologias fortalecem a propriedade intelectual, elas não enfraquecem. Então, quem tem muito a ganhar com isso são empresas que têm capital intelectual já pronto. Que é o mesmo caso do streaming. A hora que você traz o streaming, o que acontece? Parece que você está trazendo uma liberdade para o mercado. Pô, finalmente eu tenho uma opção, finalmente eu tenho isso, finalmente eu não preciso pagar pela TV a cabo para assistir, finalmente não sei o que, finalmente não sei o que lá. Aí o que acontece? O streaming que mais cresceu no Brasil foi Globo. E o streaming que mais cresceu no mundo foi Disney. Ou seja, a volta dos que não foram.
Porque o mundo é assim, o mundo, a hora que você tem o seu território demarcado, é super difícil você derrubar. E é a mesma coisa de bancos digitais. Acabou o Bradesco sumiu, Itaú sumiu, quem que sumiu? Alguém sumiu? Não, nada aconteceu. Porque essas estruturas são estruturas muito difíceis de você arrancar. É a mesma coisa propriedade intelectual. Quem tem muito a ganhar com isso é Disney. Quem tem muito a ganhar com isso são empresas que já estão fortes. Quem ganhou muito, popularizou a música no Spotify? Não, essa tá cheia de gravadora lá, e quem manda no streaming ainda é gravadora. E só que existe essa conversa de libertação que não é uma realidade. Por isso que eu acho que isso vai criar impérios de propriedade intelectual, na verdade. Daniel? Oi, Evandro. Fala, Daniel. Beleza, boa noite a todos. Bom, achei muito interessante quando você falou sobre a abstração, né? Acho que a gente é muito pouco treinado nisso. Só quando é criança mesmo, né? Que a gente brinca bastante com isso. Eu, particularmente, gosto muito de praticar isso no dia a dia, enfim. Eu acho que é muito importante para a gente. Eu também gosto de música, também sou professor de música, não estudioso exatamente, mas também gosto e estudo um pouco, né? Legal. Mas é muito legal essa parte da abstração. Se a gente não exercitar, e quando você exercita, por exemplo, no trabalho, né, isso, as pessoas ficam meio confusas. Esse cara é louco, né? Como é que ele está ligando uma coisa com a outra, né? E principalmente quando você fala em brainstorming, né? Que é aquele negócio ali que todo mundo joga a tempestade e na verdade não se poderia ter esse bloqueio, né? Não pode ter brainstorming, tem que deixar a ideia acontecer. Mas você vê como a gente é tão formal e a educação no Brasil, eu acho que não é nem, lógico que tem uma questão de base, né? Do que está se formando, né? Realmente a qualidade é ruim, mas eu acho que se investisse um pouco, e não é tão difícil nessa parte de criatividade, né? Porque essa abstração tem tudo a ver com a criatividade, né? Aí sim a gente, ainda que não tivesse tão boa base matemática, digamos assim, eu acho que ainda assim seria possível ter uma evolução. E aí, deixa eu aproveitar antes que eu esqueça e agradecer aí você, o Celso, os demais ali do curso lá. Realmente foi muito bom, foi uma coisa fantástica. A evolução que eu aprendi foi uma coisa inacreditável. Foi muito difícil, né? Muito duro, realmente um dos mais difíceis, se não o mais difícil que eu já fiz na vida, em termos de curso, né? Mas foi muito bom. Eu queria agradecer. Ter essa formalidade, mas é de coração. Legal. Legal, muito obrigado, cara. Lembrando que a gente nem pegou pesado, hein? Nossa, Lembra... rapaz. Lembrando que foi light mesmo, viu? Essa questão da Porra, abstração, de fato, cara, isso é um treino e você falou uma coisa que é muito verdade. Existe uma oportunidade para mentes criativas e aí a criatividade ela é de graça. Então, exato. nada pode competir com a sua criatividade. E aí você tem uma nação que é extremamente criativa, né? Então, por isso que eu falo que existe um momento da história onde você tem uma grande oportunidade nas mãos, e aí a gente tem que aproveitar esse momento. Porque depois que passa esse momento, essa criatividade começa a ter dono, sabe? Como a gente está falando aqui. Então, acho que tem que aproveitar aí a É verdade. abstração, treinar isso, né? Deixar as crianças serem crianças, porque isso faz total diferença no futuro. Eu gosto bastante de estimular meu filho tem 12 anos, né, essa questão de criatividade, de não ficar muitas vezes focado só numa fórmula matemática, num meio de resolver, uma forma única de resolver as coisas. Então, isso é muito importante. Se a escola não treina, né, a gente que tem um pouquinho de conhecimento, seja experiência, pelo que for, a gente estimular isso nas crianças, né? E Uhum. quando adolescentes e adultos, a gente nunca perder isso, né, cara? Senão não. Porque foi muito legal, assim, que você estava falando no começo, cara. Estava muito alinhado, assim, com o que eu penso também, sabe?
não sou melhor que ninguém, não, não estou me comparando a você, né? Só estou falando que foi muito interessante porque eu tenho esse pensamento muito claro para mim também, dessa importância de você não confiar totalmente na Maia. Eu não consigo, rapaz, eu fico desesperado. O Celso sabe que às vezes eu reclamo. Se eu tiver que puramente confiar só em algum algoritmo, alguma coisa assim, eu já não. Lógico, tem casos que são muito usados, aí tem questões aí que, Uhum. obviamente, são aplicáveis, né? Mas quando não, né, ou quando é possível você fazer uma avaliação prévia, eu sou muito favorável a não fazer uso nenhum, num primeiro momento, né, dessa questão da inteligência artificial. Eu acho que a gente precisa exercitar esse senso crítico, que nem você falou, que é uma soft skill, digamos assim, né, a linguagem aí que o pessoal gosta, Uhum. né? E é rara também, né, cara? Tem que ter esse senso crítico. E para você ter, é difícil também. Seja pela própria criação das pessoas, seja nas empresas que não é permitido crítica, né? Ou não só crítica no sentido, mas ter o senso crítico envolve um pouco de crítica, de se autocriticar, criticar Uhum. uma ideia, né? Então isso é muito importante. A gente precisa, só que a gente precisa desenvolver, cara. Começa em casa, né? Eu acho que tem que começar em casa, porque não adianta só depender de escola nem nada, né? Exato. A gente tem que fazer isso também em casa. Obrigado, cara. Legal, obrigado, Daniel. Joseph, Beleza, pessoal? Boa noite. Tá conseguindo me ouvir direitinho? tá ok. Sim? Opa, beleza. Eu tenho refletido um pouco sobre essa questão do chat GPT e dessas novas tecnologias que estão surgindo, e eu tenho uma visão um pouco pessimista, né? Tanto enfim, pelo lado de negócios, quanto o lado da criatividade. Porque ao mesmo tempo que isso dá um boost bacana para a gente em questão de produção, né? Novos produtores de conteúdo vão surgindo, os que já existem, eles conseguem ter muito mais produtividade. Mas para mim, a gente corre o risco de cair num problema que a gente observou nessas últimas décadas com produtores com criadores de monstros de modelagem 3D, né? Então, as melhores empresas tinham os melhores designers contratados ali, os melhores modeladores 3D, só que esses modeladores iam para as mesmas escolas, estudar com as melhores escolas, né? Iam com os melhores professores, que eram os mesmos. Então, acabou que muita gente, produtora de conteúdo, ficou influenciada pelo mesmo tipo de material e produziu coisas muito parecidas. Então, eu vejo que uma boa parte das pessoas vai usar errado essas tecnologias, vai usar como uma forma de muleta e vai acabar produzindo conteúdos muito parecidos, né? Então, a gente vai acabar indo para um caminho que vai ter muita coisa muito parecida e powered, né? Criado aí com a ajuda de AI. Então, eu tenho um futuro um pouco pessimista em relação à criatividade. Parece até meio contraditório às vezes, mas eu acho que isso talvez vire um problema. E o outro ponto também é questão de product market fit, né? Porque muitos clientes ou muitas empresas vão querer ter agora coisas que tem IA ou que vão querer coisas generativas, né? E nunca vai deixar de ter essa comparação. O modelo da outra plataforma, ele consegue sumarizar as coisas, ele consegue fazer tudo num lugar só, consegue me fazer press release, consegue fazer um monte de coisa. Então, acho que vai ter tanto essa dificuldade de continuar sendo criativo depois de alguns anos com essas tecnologias já em mão, né? Já em mãos do grande público, e vai ter uma pressão muito grande das pessoas, talvez, pelo mesmo tipo de plataforma. Então, eu acho uma situação meio delicada. Não sei se você compartilha dessa visão, ou você tem uma visão mais otimista em relação a isso. Acho que assim, eu acho que tem isso aí que você falou de muleta e etc. Que acontece? De novo, o capital ele destrói tudo que ele põe à mão. E eu não sou comunista, viu, gente? Mas isso é um fato. E aí, ó, vou explicar essa minha afirmação, que o capital destrói tudo que põe à mão. Imagina o seguinte, você é um criador de conteúdo. Vamos pegar o YouTube, lá no começo. Você é um criador de conteúdo. Você é um criador de conteúdo e graças à sua originalidade de conteúdo, você atraiu bastante gente para a plataforma. Essa plataforma começa, então, a te pagar. Você começa, então, a fazer dinheiro com a plataforma, seja o marketing, seja o ads, qualquer whatever. Você começa a fazer dinheiro com isso aí.
O fato de você fazer dinheiro atrai outras pessoas para também fazer dinheiro. E aí elas começam a fazer conteúdos. Elas são pessoas originais que começam a fazer seus conteúdos, assim como você é original, e começa a fazer o conteúdo. Só que amanhã, ao invés de você, tem mais 10.000 pessoas fazendo conteúdos tentando sobreviver. Não só a sua sobrevivência cai, como a das outras pessoas já não consegue ser tão bem sucedido quanto você, porque elas estão todas na mesma plataforma e fazendo todas as mesmas coisas. Para sobreviver a todas essas mesmas coisas, as pessoas então começam a copiar quem dá certo. Então, à medida em que você começa a dar certo com o seu vídeo, o outro cara vê que fulano deu certo com o vídeo e começa a fazer um vídeo parecido com o seu. E aí o que acontece? Você faz um vídeo de React e aí você tem 15.000 vídeos de React na mesma plataforma. Você faz um vídeo de podcast e aí começa a surgir um podcast atrás do outro na mesma plataforma. E esse é o grande mal da internet, porque no fim você está atrás da mesma coisa, que é resultado financeiro. E aí, para se destacar, você copia alguém. Alguém copia você, depois o outro copia, depois o outro copia, e assim vai. Esse ciclo, ele é impossível acabar nesse cenário que a gente tem hoje de internet, como as coisas são feitas. Porque você vende o clique. Então, se você é um escritor, um repórter, você vende o quê? O que importa para você? Se a tua notícia foi clicada. Para sua notícia ser clicada, o que você tem que fazer? Se destacar da grande massa. O que você começa a fazer? Usar técnicas para se destacar da grande massa. E quais técnicas são essas? Técnicas de massa. São técnicas que fazem você ser mais sensacionalista, faz você ser escrever headlines que não tem a ver com a realidade para atrair clique, mas você está sobrevivendo. Então, à medida que eu junto o capital com isso, entendeu? É uma coisa muito complexa. Grande parte do que a gente teve de sucesso literário e de coisas que marcaram a humanidade, elas não tiveram sucesso capital no início. Elas demoraram muito tempo para ser reconhecidas. A pessoa, ela não veio de uma grande massa. Acontece que a gente já não produz mais nada assim. Aí vem o grande perigo da gente estar fazendo uma ladeira abaixo. E aí a tendência é que seja mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo, sabe-se Deus até onde é o mais baixo. Mas o fato de você ter esse ciclo monetário faz com que a gente tenha muita cópia e, com certeza, daqui a uns anos o que você vai ter é mais do mesmo por conta disso. E, de novo, criatividade é o que vai fazer uma diferença absurda. Mas eu concordo com você, tem muita coisa aí que tende a se massificar com o tempo. Inclusive as plataformas também, enfim. Vamos ver até a que ponto vai a OpenAI com o ChatGPT, porque assim que as outras começarem a entrar, o mercado de tecnologia, quem vem primeiro nem sempre é o beneficiado, né? Então, vamos ver quem que vai entrar aí. Bom, pessoal, dica de filme sobre ladeira abaixo, Idiocracia. Que filme é esse? Preciso ver. É um filme de 2006. É um cara que é congelado, ele acorda no mundo onde todo mundo ficou estúpido. É aquele filme trash, classe B, mas assim, a história é fantástica. Que risco estamos correndo. Muito bem, pessoal. Obrigado. Parabéns aos sobreviventes, a quem chegou até o fim, a quem está focado em estudar e buscar conhecimento. Parabéns. Conte com a gente, com o Celso. Conte aí com os próximos e 2-2 que vai ter também esse ano, enfim, com as novidades que vão ter. Estamos aí. Isso aí, pessoal. Valeu. Valeu demais, pessoal. Valeu. Obrigado, sucesso para todo mundo. Valeu, tchau, tchau. Boa noite e forte abraço para todos aí. Valeu, Boa gente. noite, Valeu. gente. Muito Abraço aí pra obrigada, todos, gente. viu? Grande abraço. Obrigado por abrir a aula aí, pessoal. Até mais. Forte abraço aí. Abraço. Até mais, pessoal.